A paz do Senhor, hoje inicia mais uma série de 3 lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, o foco temático é os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Deus, mesmo sendo transcendente, sublime, ultrapassando os limites da experiência humana natural, ele agiu de forma imanente, se permitindo habitar no interior do ser humano para possibilitar acesso à sua presença e à sua ação em prol do ser humano, pelo ser humano e através do ser humano. O pastor Valdir Alves, que é o comentarista da lição desse trimestre, ele ressalta que ainda que não seja possível conhecer Deus em sua plenitude, contudo o ser humano pode conhecer a sua natureza, o seu caráter, a sua supremacia por meio da sua revelação através da natureza, do Cristo encarnado e das Escrituras. Para Tony Evans, estudar sobre Deus é a busca mais significativa, autêntica e desafiadora da vida humana. Aproveite aí ao máximo do que Deus te oferece ao se revelar a você. Faça isso de forma humilde, temente, com profundo interesse, sinceridade e completa dependência do Espírito Santo. Tenho certeza de que após cada lição você terá razão de sobras para dizer que se tornou uma pessoa ainda melhor ao se aprofundar na sua intimidade com Deus. Se programe para assistir todos os vídeos na totalidade. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe aí esses vídeos para abençoar outras vidas, para que elas também possam conhecer Deus e se beneficiar da ação de Deus na vida delas. Se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. Sua interação no canal é muito importante. Como ponto de partida, hoje o foco é a temática Deus se revelou à humanidade. O texto áureo é Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves ele ressalta que a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em uma maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Os textos de referência são Provérbios número 9, versos 9 e 10 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. De fato, é plenamente possível ao ser humano conhecer e crescer no conhecimento de Deus, quem ele é, sua natureza, seu caráter, suas virtudes, seus atributos, sua obra criacional e tudo que lhe é peculiar, que diz respeito exclusivamente a Deus. Para que o ser humano pudesse relacionar com Deus, Deus ele se prontificou a se revelar ao ser humano de uma forma que o ser humano pudesse conhecê-lo e que fosse possível um relacionamento pleno com ele, o ser humano permanecendo vivo. O primeiro ato divino para tornar possível o ser humano conhecê-lo foi colocar no ser humano o seu espírito de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo ele diz que o conhecimento das coisas não vistas pelos olhos físicos, não ouvidas pelo ouvido humano e ainda não sentidas pelo coração humano, dado aí a sua excelência e por fazerem parte do mundo transcendental, Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não que o Espírito de Deus colocado no ser humano no momento que Adão ganhou fôlego de vida seja o Espírito de Deus, mas ele é o canal de comunicação, é o meio pelo qual o ser humano pode se comunicar com o Espírito de Deus e entender Deus, se relacionar com Deus e desfrutar do seu imensurável amor. O próprio Deus foi quem tomou a iniciativa em se revelar, em revelar a si mesmo à humanidade. É impossível que o ser humano ele tenha conhecimento pleno de Deus ou que possa experimentar ou suportar em si a plenitude de Deus. Mas é plenamente possível conhecê-lo
e se relacionar com ele dentro aí das proporções, dos limites humanos que podem ser dinamizados, expandidos, ampliados pela ação do Espírito Santo de Deus na pessoa. A Bíblia diz de forma singular que Moisés ele conversava com Deus face a face, ou seja, sem nenhum intermediário. Mas o dia em que Moisés ele quis ver literalmente a face de Deus, quis conhecê-lo de forma plena, pois a face é a melhor forma de se conhecer as características de uma pessoa e poder se relacionar com ela de maneira mais profunda, Deus disse para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu retirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Dada essa impossibilidade de o ser humano literalmente ver a face de Deus para se relacionar com ele, Deus ele tomou a iniciativa de se revelar ao ser humano de uma forma que pudesse ser conhecido como Deus e reconhecido por sua santidade, seu poder, sua soberania, sua justiça, sua misericórdia, sua bondade e seu amor. Isso sem que extrapolasse os limites humanos e o ser humano pudesse continuar vivo para se relacionar com ele. Parafraseando certo autor, pode-se dizer que Deus ele criou os peixes da água e se tirá-los da água, eles morrem. Deus criou as árvores da terra e se tirá-las da terra, elas morrem. Deus, em seu conselho divino, ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança e colocou no ser humano o espírito de vida. E se retirar o ser humano da presença de Deus, ele morre. Foi no intuito aí de manter o ser humano em sua presença que Deus disse por meio do profeta Jeremias: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Para que o ser humano o conheça e chegue ao entendimento de que ele é Deus, Deus ele se revela à humanidade por meio da revelação geral e da revelação especial. A revelação geral é a revelação de Deus por meio aí da natureza. Toda a obra criacional trazida à existência por Deus antes mesmo de criar o ser humano, ela tinha como objetivo secundário a sobrevivência humana e a sua manutenção na terra, pois o objetivo primário foi o de revelar a Deus e as suas características exclusivas à humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21 diz que os céus manifestam as ações divinas em relação à humanidade, por isso o que de Deus se pode conhecer é manifesto nos céus, tanto as coisas invisíveis quanto as visíveis. O seu eterno poder, a sua divindade, também claramente se vê e se entende, porque são manifestas nas coisas criadas. Para que, diz o apóstolo Paulo, inexistam desculpas por parte de quem deixar de buscar conhecer a Deus e reconhecê-lo como Deus. O Salmo número 19 é explícito também em registrar que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, com o intuito aí de possibilitar que as palavras da boca e a meditação do coração da humanidade sejam agradáveis perante a face de Deus, que é Senhor, rocha e libertador do ser humano. Em Atos, capítulo 17, versículos 24 a 29, o apóstolo Paulo ele reforça que Deus fez o mundo e tudo que nele há. É Deus quem determina os tempos e as estações, para que também por meio da natureza o ser humano possa ver o testemunho de Deus e possa encontrar Deus, mesmo que tateando, procurando para achar. Pois sem conhecer a Deus e se relacionar com Ele, o ser humano ele não sobrevive nos mundos espiritual, físico e material. O escritor John Ringis ele pondera que a revelação geral que Deus faz a respeito de si mesmo por meio da natureza não deve ser confundida com a noção de um cosmo falante,
como alguns insistem em dizer que se deve ouvir a natureza como se fosse a voz de Deus. Os panteístas chegam a afirmar que Deus é tudo e tudo é Deus, pois eles acreditam que o mundo é o conjunto das manifestações de Deus ou de suas emanações. A orientação bíblica é de que se ouça a voz de Deus, mesmo que ele se utilize da natureza para falar algo, e não que se deva ouvir a voz da natureza. Os nomes pelos quais Deus ele se dá a conhecer ao longo das Escrituras têm o objetivo de permitir que a racionalidade humana o compreenda melhor, aí entenda melhor as características divinas. Essa forma de Deus se revelar pode ser vista nos nomes dos personagens bíblicos, cujos significados extrapolam os fatos ligados ao nascimento da pessoa ou às questões familiares e testemunham o relacionamento dos pais com Deus ao nomear os filhos. O nome do profeta Elias, por exemplo, significa Jeová é Deus. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Hananias, mais conhecido como Sadraques, significa Yahvé é misericordioso. Misael, mais conhecido como Mesaque, o seu nome significa quem é como Deus. Azarias, mais conhecido como Abednego, significa Deus é minha força. Em alguns casos, o próprio Deus ele trocou o nome das pessoas para que os seus nomes testificassem a ação divina naquelas pessoas. Abrão, por exemplo, que significa pai ilustre, passou a ser chamado Abraão, pai de multidão. Jacó, que significa suplantador, agarrador de calcanhar, passou a se chamar Israel, aquele que reina com Deus, príncipe de Deus. Mas Deus ele se utilizou de alguns nomes hebraicos para se referir exclusivamente a ele mesmo e não apenas como um testemunho de suas ações na vida de alguém. O termo Elohim é o termo plural para revelar que a plenitude da Trindade divina se encontra em um único e verdadeiro Deus. Yahvé é o termo utilizado para Senhor, numa referência exclusiva a Deus. O termo Adonai é o melhor termo que descreve a supremacia divina e expressa a ideia de um governador, de um dominador. Os judeus eles utilizavam o termo Adonai em relação a Yahvé no lugar de pronunciar o tetagrama YHWH nas orações e nas ocasiões solenes. El Elyon significa Deus é Altíssimo. El Roi significa o Deus que me vê. El Shaddai apresenta Deus como o Deus Todo-Poderoso. Yahvé Jireh significa o Senhor proverá. Yahvé Mekadesken significa o Senhor nos santifica. Yahvé Rafá significa o Senhor que sara. Yahvé Nissim significa o Senhor é minha bandeira. Yahvé Ra'ar significa o Senhor é meu pastor. Yahvé Shalom significa o Senhor é paz. El Olam significa Deus eterno. Yahvé Tsidkenu significa o Senhor justiça nossa. Yahvé Chamar significa o Senhor está ali. Yahvé Elohim significa o Senhor Deus de Israel. O escritor Russell Jordan ele frisa que os nomes utilizados para se referir ao próprio Deus não eram apenas etiquetas para distingui-los das demais divindades das culturas não judaicas da época, mas uma forma de revelar alguma faceta de Deus, do seu caráter, da sua natureza, da sua vontade e da sua autoridade. A revelação através de Jesus Cristo também é conhecida como a revelação especial de Deus à humanidade, por ser aí a mais completa e detalhada revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Através da revelação especial de Deus, ele proporcionou à humanidade o conhecimento claro acerca de sua natureza, da sua vontade, do seu propósito, da sua obra de redenção por meio da pessoa de Jesus Cristo. Diferentemente da revelação geral, a qual todas as pessoas do mundo são postas em contato, ainda que todos possam conhecer a história de Jesus, a revelação especial ela só está acessível àqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quando João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que o apóstolo Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eles estavam se referindo ao mais alto grau de condescendência divina do ato de Deus se rebaixar para se revelar e estar com a humanidade. O escritor e jornalista americano Philip Yancey
ele diz que não havia nada menos assustador do que uma criancinha com seus bracinhos mexendo de maneira desordenada para Deus se aproximar e se revelar à humanidade e permitir à humanidade se relacionar com ele. Essa foi a mais especial forma de Deus se revelar à humanidade e falar a ela por meio do seu Filho unigênito. Jesus deixou claro que ele veio ao mundo para revelar o Pai à humanidade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, Jesus diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A Felipe, Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. E em João capítulo 16, versículos 25 e 27, Jesus pondera: Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Gordon Levitt, comentarista da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, ele diz que Deus deu a conhecer o seu plano justo e amoroso de redenção de maneira suprema em Jesus, o tão esperado Messias. O pastor Valdir Alves ele explica que, para se apreciar mais plenamente como Deus é necessário que se estude a vida, as palavras, a obra e a morte expiatória de Jesus. Quando Jesus, de forma inocente, ele substituiu os culpados na cruz, Satanás ele foi derrotado e a humanidade foi propiciada a base justa para que a misericórdia de Deus a reconciliasse com ele. O que a humanidade precisa é reconhecer a necessidade de crescer no conhecimento de Deus por meio da sua revelação. E é preciso que seja dito que estudar a respeito de Deus, buscar conhecer a Deus e a sua revelação à humanidade é mergulhar de forma plena na teologia, no tratado, nos estudos a respeito de Deus e da sua revelação. É incoerente e inadequado a quem quer que seja dizer que não prega teologia e que só prega a Bíblia. Ora, a Bíblia ela é o mais profundo, completo e perfeito tratado teológico que Deus disponibilizou e disponibiliza à humanidade. Na Bíblia está o que a humanidade precisa para estudar sobre Deus, conhecê-lo, reconhecê-lo e se relacionar com ele. Alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e se tornar varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo só é possível se a pessoa estudar a palavra de Deus, sob pena de a pessoa continuar sendo como um menino, como criança espiritual, levada em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Um conhecimento além do aspecto intelectual é o que se precisa ser buscado e implementado pelos servos e servas de Deus. A convocação do profeta Oséias para se conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor aponta aí para a construção de um conhecimento contínuo, profundo e ininterrupto que desencadeia bênçãos inevitáveis, como a luz da aurora que dissipa a escuridão da noite e como a chuva seródia que, apesar de vir humanamente falando fora de época, tardiamente, passada da hora, é a responsável por produzir frutos e flores no fim das estações, quando não há mais esperança de que ainda possa ser produzidos. A chuva seródia na Bíblia é uma alusão à segunda vinda de Jesus, ou seja, a quem buscar um conhecimento de Deus que vá além do aspecto intelectual, um conhecimento íntimo, com temor, com reverência e respeito, vai ser surpreendido de forma positiva com a bênção da segunda vinda de Jesus do arrebatamento da igreja. O pastor Valdir Alves ele acrescenta que nenhum preparo intelectual substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, em sua pureza e em sua verdade. Nenhuma experiência humana substitui a experiência com Deus por meio da sua palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que é bem-aventurados que leem e os que ouvem a palavra desta profecia. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz que quem quiser ser obreiro precisa ser apto a ensinar a palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz que o cristão deve ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-se com falsos discursos. É preciso se construir um conhecimento sólido sobre a pessoa de Deus, um conhecimento para um andar digno. O salmista diz no Salmo de número 25, verso 12: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.
só teme, só reverencia, só respeita ao Senhor quem o conhece. E a quem o conhece, ele ajuda na caminhada cristã, mostrando os caminhos dignos, cheio de conquistas e de vitórias. Só quem conhece ao Senhor é ciente da responsabilidade de se viver como verdadeiro filho de Deus e faz o que está ao seu alcance para ser exemplo dos fiéis. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Uma pessoa na condição de filho de Deus tem um estilo de vida totalmente contrário às práticas mundanas e à forma ímpia de andar. O conhecimento de Deus leva a pessoa a mudar seu estilo de vida, promove santidade na vida da pessoa e condiciona a pessoa a estar apta a vê-lo como ele é e ser semelhante a ele. O conhecimento de Deus também é necessário para um viver frutífero. Paulo, na sua oração em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, ele esclarece que o conhecimento da vontade de Deus é que leva a pessoa a andar dignamente diante do Senhor, a agradá-lo em tudo e a frutificar. Os servos e servas do Senhor são comparados na Bíblia a árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto no tempo certo. E Jesus, ao instruir seus discípulos, ele disse em João capítulo 15, versículos 2, 8 e 16: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. O grande desafio é o cristão se autoavaliar para verificar como está a sua frutificação, entender e se submeter à verdade que, para frutificar, precisa estar em Cristo, crescendo no conhecimento a respeito de Deus, a fim de glorificar a Deus. Dentre tantos resultados positivos, oriundos do crescimento pessoal no conhecimento e na graça de Deus, o pastor Valdir Alves ele destaca pelo menos 3 e ressalta ainda que, para se ensinar a outras pessoas, primeiro deve se ensinar a si mesmo. O primeiro resultado é o crescimento espiritual. É impossível uma pessoa aumentar o seu conhecimento prático acerca de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, principalmente no âmbito espiritual. O conhecimento de Deus ele amplia, ele potencializa a fé e impulsiona a pessoa a ir a um nível mais profundo na sua intimidade com Deus. O ladrão que foi crucificado com Jesus e que reconheceu quem ele era pelo conhecimento que teve dele, se inquietou ao ouvir seu comparsa desfazer de Jesus e ainda encontrou força para suplicar a Jesus que se lembrasse dele quando tivesse acesso ao paraíso. O homem cego de nascença, após ser expulso da sinagoga e se encontrar com Jesus, pelo conhecimento que ele tinha sobre Jesus, ele permitiu que Jesus passasse lama feita de saliva com terra em seu olho. Ele acreditou e foi se lavar no tanque de Siloé e posteriormente sustentou diante dos fariseus, perseguidores ferrenhos de Jesus, o seu testemunho de que fora Jesus quem o curara. A inércia em se buscar conhecer a Deus gera estagnação espiritual e, consequentemente, a morte espiritual da pessoa. O pastor Valdir Alves ele ressalta que um sinal seguro de crescimento espiritual é o desejo de se alimentar com a palavra de Deus viva e permanente, para se livrar aí das atitudes erradas que destroem a comunhão com Deus. O segundo resultado positivo do conhecimento de Deus é que a confiança de quem o conhece é potencializada. Só se confia em quem se conhece. Quanto maior o conhecimento, maior a confiança. No Salmo número 9, verso 10, o salmista diz: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes. Quem deixa de conhecer ou se recusa a conhecer a Deus está sujeito a ser destruído por deixar de ter ao seu dispor o socorro do Senhor. Jó, após o período de duras provas pelas quais passou, ao ampliar o seu conhecimento a respeito de Deus, Jó declarou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Além da potencialização da confiança para os embates do dia a dia, a confiança da vida eterna com Cristo, ela está baseada no conhecimento de Deus e na aceitação do unigênito de Deus. O terceiro resultado positivo em se conhecer ao Senhor é o aumento da sabedoria adquirida com o conhecimento de Deus.
Em síntese, sabedoria é a capacidade de se utilizar o conhecimento e as experiências de forma positiva, proativa e sustentável. Por meio de Moisés, Deus condicionou a preservação do seu povo Israel à manutenção da transmissão do conhecimento a seu respeito às futuras gerações, de modo a levar a futura geração a temer o nome de Deus e a servi-lo de forma obediente, inteiramente submissa à sua vontade. E a preservação espiritual de quaisquer pessoa depende do nível de conhecimento que as pessoas tiver para temer ao nome do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O compromisso de Deus é com quem permanece fiel, leal à sua vontade, por conhecê-lo e se relacionar com ele de forma sábia. É de suma importância que cada cristão procure conhecer os atributos de Deus por meio dos nomes pelos quais Deus é mencionado nas Escrituras Sagradas e a forma como Deus se relaciona com seus servos e com suas servas. É de suma importância que busque crescimento e maturidade espiritual para se consolidar na fé e evitar o risco de cair diante das falsas doutrinas que se utilizam de textos bíblicos isolados, propagados por falsos mestres que induzem as pessoas a errar o alvo, que é Cristo. Lembre-se de que além do crescimento pessoal, o conhecimento de Deus, ele promove crescimento espiritual, dinamiza sua confiança em Deus e promove sabedoria. Faço minha as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 17. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Pois conhecer a Deus te levará a ter convivência íntima com Ele e consolidará o seu relacionamento diário e permanente com Deus até a volta de Jesus. Ainda há muito por aprender. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.